Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a acidificação dos oceanos. Para dar início ao assunto, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que significa acidificação. Acidificação é um processo de redução do pH. E se você não lembra o que é pH, eu vou dar uma breve explicação. Potencial hidrogeniônico, mais conhecido como pH, é uma escala numérica que vai de 1 a 14, sendo os números mais próximos de 1 ácidos, os 7 neutro e os mais próximos de 14 básicos. Essa escala mede a atividade de íons de hidrogênio. O início da acidificação se deu durante a Revolução Industrial, que elevou a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Atualmente, as principais fontes de emissão de dióxido de carbono, que é o CO2, no Brasil principalmente, são o desmatamento, as queimadas e, em segundo lugar, o setor agropecuário, seguindo pelo setor energético, devido à queima de combustíveis fósseis por veículos. A alta concentração de dióxido de carbono é responsável pelo efeito estufa, pelo aumento da temperatura global, pelo derretimento das calotas polares, elevação do nível do oceano, também pode provocar chuva ácida, que afeta diversas coisas. Mas o que vamos falar nesse vídeo hoje é sobre a acidificação do oceano, que é o que eu já tinha falado anteriormente. A acidificação ocorre de uma forma parecida com o que ocorre na chuva ácida. A água se mistura com CO2, que se transforma em ácido carbônico, e íons de hidrogênio H+. O H2O mais o CO2 se transforma em H+, mais H2CO3, que é um ácido bem estável. Esse H+, livre na água, se mistura com íons de carbonato, diminuindo a concentração de carbonato e formando bicarbonato. Mesmo o oceano tendo mecanismos diversos para evitar uma drástica redução do pH, ainda assim, com a soma de todos esses fatores, o pH é reduzido. As consequências da acidificação são várias. Uma delas é o branqueamento dos corais, que são lar de diversas criaturas marinhas, filtram as águas e servem de poderosas barreiras naturais. Outro efeito alarmante é a má formação de conchas e esqueletos, pela falta de carbonato de cálcio. Outros organismos marinhos também são prejudicados. A acidificação influencia diretamente nesses seres, podendo diminuir o crescimento, ter atrasos na maturação sexual, empobrecimento de sentidos como audição, visão e equilíbrio. Em resumo, esses problemas afetam diversos fatores da cadeia alimentar e da vida marinha. Os impactos são muitos, como eu já disse anteriormente, desde a possível perda da variedade marinha, até afetando a renda de pequenos vendedores, pescadores, marisqueiros, que vivem a partir disso, havendo um desequilíbrio socioeconômico. E o que nós podemos fazer para diminuir esses problemas? Então, algumas soluções bem simples vêm sendo discutidas desde o século XX com a efetivação do Protocolo de Kyoto. Porém, grandes potências emissoras de CO2, como os Estados Unidos, a China, têm recusado a cooperar com políticas de redução de carbono em virtude da competitividade econômica. Mas algumas soluções são políticas governamentais mais rígidas para o controle de emissão de gás carbônico, implantação de energia renovável, incentivo a alternativas de transporte e veículos menos poluentes, redução do desmatamento e queimas das florestas e o incentivo de reflorestamento. Há uma necessidade muito grande de diálogo que envolvem articulações entre Estado, sociedade civil e mercado, para que cada um coloque a sua lógica de comportamento perante aos requisitos do equilíbrio do sistema da Terra. Em 2014, as grandes potências mundiais, Estados Unidos e China, assinaram um acordo bilateral para a redução de emissão de gases poluentes, abrindo caminho para o Acordo Global do Clima, aprovado por representantes de 195 países durante a 21ª Conferência de Clima na cidade de Paris, em dezembro de 2015. E é isso, gente. Eu dei um pequeno resumo sobre esse assunto que é muito interessante. Obrigado pela atenção e espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a acidificação dos oceanos.